Eu nunca imaginei que uma única manhã de Natal pudesse mudar completamente a forma como eu via toda a minha vida, mas mudou. E quando eu contar o que aconteceu naquele dia, o que a minha própria mãe fez, talvez você entenda porque ainda sinto a dor até hoje, mesmo depois de tantos anos. Não foi só um momento de esquecimento. Não foi acidente. Foi uma ferida aplicada com a suavidade de um sorriso e a crueldade do silêncio. Um tipo de dor que só a família consegue dar, aquela que se instala fundo nos ossos e se recusa a sair. Eu me lembro de estar ali na sala da minha infância, o brilho dourado das luzes de Natal piscando pelas paredes. Todo mundo ria, o ar quente com cheiro de canela e biscoito de gengibre recém-assado. A voz da minha mãe se destacava no meio da conversa, alegre, animada, cheia daquela empolgação natalina que ela adorava exibir. Ela pegava os presentes debaixo da árvore, as mãos firmes e seguras, chamando cada nome com aquela alegria materna tão conhecida. Esse aqui é pro Elias, esse é pra Clara, esse é pra pequena Sophie. Mas nenhuma vez, nem por um segundo, ela olhou pra mim. Nenhuma vez ela falou o meu nome. Eu estava ali com 45 anos, me sentindo de novo uma criança de 7, pequena, invisível, deslocada dentro da própria casa. E eu ainda escuto o eco de estar faltando. O silêncio oco e estranho onde o meu nome deveria ter estado. As pessoas dizem que adulto não quebra tão fácil quanto criança. Mas não é verdade. Adulto quebra em silêncio. Adulto quebra onde ninguém vê. Adulto quebra no silêncio. Por um instante, pensei que ela tivesse esquecido. Talvez tenha perdido o presente. Talvez eu tenha entendido errado. Talvez não fosse nada. Mas a verdade era bem mais sombria, e a verdade só se revelou muito depois. Antes de contar o resto, antes de mostrar a parte em que tudo muda, eu quero agradecer por você estar ouvindo. Significa mais do que você imagina. E se você é daquelas pessoas que acreditam que toda história merece ser ouvida, que toda voz merece um lugar, eu ficaria muito grata se você se inscrevesse. Não só por mim, mas para que histórias como essa, histórias de dor, de sobrevivência e de vingança silenciosa, cheguem em quem precisa ouvir. Desejo calor para sua casa, paz para o seu coração e companhia para todas as noites de inverno. Meu nome é Lovisa Eriksdotter, tenho 45 anos. Hoje moro num cantinho quieto no sul da Suécia, cercada por florestas de pinheiros e noites longas carregadas de vento, mas cresci numa casa que era tudo, menos pacífica. E de algum jeito, a vida sempre dá um jeito de fazer a gente voltar. Não importa o quanto você corra, certas histórias te esperam, como sombras que se esticam atrás de você até você finalmente virar e encarar. Então aqui está ela, a minha história. Aquela que eu tentei não contar. Aquela que eu tentei engolir. Aquela que se recusou a morrer dentro de mim. Quando cheguei na casa da minha mãe naquela manhã de Natal, eu não esperava mágica. Não esperava milagres. Nosso relacionamento sempre foi complicado. Mas eu esperava, pelo menos, um pingo de carinho. Um pouquinho de calor de mãe. Nem que fosse só uma fatia. Dirigi pelas estradas cobertas de neve, o vento batendo nas janelas do carro, o rádio tocando baixinho as velhas músicas natalinas suecas. Sentia um peso estranho no peito, mas ignorei. Feriados fazem isso, trazem memórias antigas à tona, as boas e as que doem. Fiquei repetindo para mim mesma, é só um dia. Só aguentar. Só sorrir. Quando entrei, minha mãe me deu um meio abraço. Não apertado, não quente, só um toque leve dos braços, daquele jeito que ela fazia quando queria parecer carinhosa sem de fato sentir. Virou rápido para cuidar dos outros. Os filhos do meu irmão já corriam em volta da árvore, o riso deles cortando os cantos silenciosos da casa. Minha mãe os adorava. Dava para ver em cada gesto, cada palavra, cada olhar. Eu era o pensamento posterior. Ou talvez nem isso. Nos reunimos em volta da árvore, cada um achando um lugar no sofá ou no chão. Eu fiquei lá atrás, não porque quisesse, mas porque era ali que sempre sobrava espaço para mim. As sobras. Os cantos. Aí começaram os presentes. Minha mãe pegava um por um, lindamente embrulhados, laços dourados, e entregava com sorrisos cheios de amor. As crianças do meu irmão gritavam de alegria. A esposa do meu irmão ganhou um abraço quente junto com o presente. Até o amigo antigo do meu irmão, que apareceu de surpresa, ganhou um pacote com o rosto da minha mãe brilhando igual a estrela do topo da árvore. E eu esperei. Esperei enquanto a pilha diminuía. Esperei enquanto as mãos dela iam mais rápido. Esperei até quando só restavam uns poucos caixas. E depois? Nada. Ela olhou em volta, bateu palmas animada e disse: pronto. Todo mundo ganhou. Todo mundo. A palavra rolou na minha cabeça como uma pedra pesada. Meu coração falhou. Minha garganta travou.
Quis engolir, falar alguma coisa, me mexer, respirar, mas todas as partes de mim pareciam congeladas, embrulhadas no mesmo frio que cobria o mundo lá fora. Por um segundo, achei que ela ia me olhar e dizer: "Ah, Lovisa, o seu tá na cozinha", ou "Guardei o seu separado porque é especial", qualquer coisa. Mas não. Os olhos dela passaram por cima de mim como se eu não ocupasse espaço, ar, memória nenhuma. Eu sorri. Um sorriso apertado, quebrado. Porque adulto não faz escândalo. Adulto não chora na frente de criança. Adulto se segura mesmo quando desaba por dentro. Mas dentro de mim, alguma coisa rachou. Alguma coisa antiga. Alguma coisa conhecida. Alguma coisa que eu achava que tinha enterrado faz tempo. E foi aí que a sensação começou a rastejar, aquele desconforto de que isso não tinha sido engano. Que talvez tivesse sido de propósito. Que talvez a ferida que ela me deu, ela quisesse dar. Por quê? Você está prestes a descobrir. E acredite, o motivo vai apertar o seu peito do mesmo jeito que apertou o meu. Porque aquela manhã de Natal foi só o começo. Você já sentiu uma verdade se aproximando de você? Devagar, deliberada, impossível de ignorar. Mas você tem medo demais para encarar ela de frente? Foi exatamente isso que aquela tarde de natalina pareceu. Uma tempestade silenciosa se formando dentro do meu peito. Do tipo que não ruge, sussurra. E sussurros podem ser muito mais perigosos. Então, se você está comigo agora, respira fundo. Porque daqui pra frente a história não suaviza. Ela afia. E no instante em que eu saí daquela sala cheia de risadas, tudo que eu achava que sabia sobre a minha mãe começou a se desfazer. Eu escapei pro corredor enquanto os outros riam, o som de papel de presente sendo rasgado e crianças animadas ecoando atrás de mim. Encostei na parede, deixando o toque frio das tábuas de madeira pressionar minhas costas. Minhas mãos tremiam, mesmo eu dizendo pra mim mesma que era só o frio do inverno. Mas eu sabia que não era. Era o velho tremor. Aquele que eu não sentia desde adolescente parada nessa mesma casa, ouvindo minha mãe dizer pro meu irmão que ele era o orgulho da família, enquanto eu era sensível demais, dramática demais, trabalho demais. Engraçado como o corpo lembra o que a mente tenta esquecer. Quando entrei na cozinha, encontrei minha mãe cantarolando baixinho, arrumando doces numa bandeja. A postura dela estava relaxada, quase elegante. Uma mulher satisfeita com a própria manhã. Por um segundo, só observei o jeito dos movimentos dela, como ela se concentrava em posicionar cada biscoito perfeitamente. Me espantava como alguém podia ser tão delicada com uma bandeja de biscoitos de gengibre, e tão descuidada com uma filha. Ela virou um pouco e me viu. A Lovisa disse num tom leve, arejado. Gostou da abertura dos presentes? Gostar. Quase ri. Mas só assenti. Sim, acho que sim. Ela sorriu, mas não era sorriso de mãe para filha. Era sorriso educado, daqueles que a gente dá para um estranho no ponto de ônibus. Depois voltou pros doces. Você esqueceu alguma coisa? Perguntei por fim, a voz firme apesar do coração disparado. Um presente, quem sabe? Ela parou. Só uma fração de segundo, mas o bastante para atrair alguma coisa. Desconforto? Irritação? Culpa? Não consegui decifrar. Depois deu de ombros. Ah, querida, não achei que você fosse ligar. Você é adulta. Presentes são para as crianças pequenas. Uma fisgada. Uma pontadinha afiada no peito. Todo mundo ganhou um. Bem respondeu, ajeitando um biscoito que não precisava ser ajeitado. Eles são família. Eu fiquei ali paralisada, a respiração travando na garganta. Família. A palavra ecoou como um tapa. E eu não sou. Ela não respondeu. Não com palavras. Simplesmente passou por mim carregando a bandeja, passos calmos e sem pressa, me deixando no silêncio de uma cozinha que de repente parecia pequena demais. Fria demais. Sufocante demais. Foi naquele momento que algo mudou dentro de mim. Ainda não era raiva, ainda não. Era um deslocamento. Um despertar lento de que aquilo não era sobre um presente. Nem sobre o Natal. Era sobre décadas. Uma vida inteira sendo deixada de lado, empurrada pro canto, diminuída. O tipo de dor que cria raízes no escuro. Respirei fundo e a segui até a sala. Todo mundo estava em volta da mesinha de centro agora, passando doces e canecas de glog fumegante. Meu irmão, Henrique, olhou para mim. Deu um sorriso rápido antes de voltar para as crianças que mostravam os brinquedos novos. A esposa dele, Marja, fez sinal para eu sentar do lado dela, mas o espaço estava apertado demais, cheio de barulhento demais. Escolhi a poltrona individual perto da janela, a mesma onde eu me sentava menina quando me sentia deslocada. A neve lá fora tinha engrossado. Flocos grandes e lentos caindo como penas. Pacífica. Intocada.
Eu queria que meu coração conseguisse aquela calma. Então eu ouvi um sussurro. A voz da minha mãe, baixa mas claro bastante. Não façam ela se sentir mal por isso. Ela está acostumada a ficar de fora. Minha respiração travou na garganta. Acostumada. Ela disse como se fosse normal. Como se fosse natural. Como se fosse esperado. Vi Henrique olhar para ela, sobrancelhas franzidas. Ele sussurrou algo de volta, algo que não consegui ouvir, mas minha mãe só balançou a cabeça. Desdenhosa. Tranquila. E foi aí que as memórias antigas me invadiram como uma enchente. A vez que ela esqueceu de me buscar na escola. Os aniversários que ela sem querer pulou. As competições que nunca apareceu. O jeito que ela sempre apresentava Henrique como meu filho brilhante, e eu como minha filha, a emotiva. Tentei engolir o peso que se formava na garganta, mas não desceu. Meu coração doía daquele jeito quieto e fundo que só feridas de família conseguem doer. Não falei nada. Ainda não. Porque dor pode virar raiva, e raiva, se você deixar ferver o bastante, pode virar clareza. Depois de um tempo, Henrique se levantou e veio até mim. Ajoelhou-se ao lado da poltrona, baixou a voz. Lovisa, eu não sabia que ela não ia te dar nada. Assenti. Tudo bem. Mas ele olhou nos meus olhos, olhou de verdade, e soube que não estava. Ela não devia ter feito isso. Henrique, sussurrei, a voz tremendo, porque ela sempre faz isso. Ele hesitou. Uma pausa longa. Uma hesitação cheia de algo não dito. Acho que você precisa ver uma coisa, disse por fim. Ver o quê? Ele olhou na direção da nossa mãe, que estava ocupada elogiando os presentes das crianças. Depois se inclinou mais perto. A gaveta da escrivaninha dela. Em cima à esquerda. Ela guardava uma coisa ali, uma coisa sobre você. Um arrepio desceu pela minha espinha. Como assim? Mas ele só balançou a cabeça. Olha depois. Você vai entender. E assim, ele se afastou, me deixando numa tempestade muito mais fria que a neve lá fora. Fiquei ali sentada, encarando a porta entreaberta do escritório dela. Perguntas giravam na minha cabeça, cada uma mais pesada que a anterior. Do que ele estava falando? O que poderia estar naquela gaveta? E por que ele parecia tão triste? Uma determinação quieta começou a crescer dentro de mim. Se havia respostas, se havia verdades enterradas naquela gaveta, eu precisava vê-las. Precisava encarar. Precisava saber por que minha mãe me tratava como uma sombra. Então, quando a noite chegou e todo mundo se acomodou para assistir filmes natalinos e conversar baixinho, eu me levantei sem barulho. Meus passos silenciosos no chão antigo de madeira. A casa escura, exceto pelo brilho quente das luzes de Natal refletindo nas paredes do corredor. Cheguei ao escritório dela. A porta estava entreaberta, como se me convidasse a entrar. O quarto cheirava a papel velho e ao leve perfume de lavanda, o favorito dela. Entrei, fechei a porta com cuidado atrás de mim. O ar parecia mais pesado ali, carregado de memórias. Caminhei até a escrivaninha. Uma peça antiga de carvalho, polida tantas vezes que ainda brilhava apesar da idade. Meu coração batia forte enquanto eu estendia a mão para a gaveta de cima, à esquerda. Hesitei. Meus dedos tremiam. Mas puxei. E o que encontrei lá dentro? Foi o começo de uma verdade para a qual eu não estava preparada. A gaveta deslizou com um suspiro suave de madeira, como se tivesse esperado anos por esse exato momento, esperando que alguém finalmente estendesse a mão e trouxesse a verdade à luz. Minha respiração tremia no silêncio do quarto. Lá dentro, empilhados com cuidado, como se tivessem sido organizados para uma exposição, estavam os papéis. Dezenas deles. Alguns velhos, amarelados nas bordas, outros recentes e crocantes. Meu nome estava escrito em quase todos os envelopes. Lovisa Eriksdottir, meu nome completo. Pela caligrafia da minha mãe. Por um instante, eu não me mexi. Não conseguia. Meu coração batia tão alto que parecia ecoar nas paredes. Com cuidado, peguei a pilha e a coloquei sobre a escrivaninha. Meus dedos roçaram o envelope de cima, datado de 22 anos atrás. Um arrepio percorreu meu corpo. Abri. Dentro havia uma carta. Longa. Escrita pela minha mãe, endereçada a alguém chamada Ingrid. Eu não conhecia esse nome. Meus olhos correram pela página e conforme as palavras tomavam forma na minha mente, meu estômago despencou. Ela não entende limites, minha mãe escreveu. É emotiva demais, carente demais. Temo que ela me sugue como sempre fez. Engolindo em seco, continuei lendo. Henrique é fácil. Ele escuta. Ele me respeita. Mas Lovisa, ela me questiona. Me desafia. Tem dias em que sinto que ela me odeia, e talvez eu a odeie também. Minha visão embaçou por um segundo, uma onda de calor subindo atrás dos olhos. Odiar? Ela tinha me odiado?
Durante toda a minha vida achei que estava me esforçando demais, tentando conquistar a aprovação dela, o carinho dela, o menor brilho de orgulho, e o tempo todo ela se sentia sobrecarregada por mim. Abri outra carta, depois outra, e mais uma. Cada uma despejava pedaços da minha infância vistos pelos olhos dela. Anotações sobre meus surtos dramáticos, minha tendência a chamar atenção, o jeito como eu fazia tudo girar em torno de mim. Era como se ela estivesse documentando uma estranha de quem ela não gostava, em quem não confiava, com quem não queria lidar. Mas não foram as cartas antigas que me destruíram. Foram as recentes. Especialmente a escrita apenas 2 meses antes deste Natal. Às vezes penso que Lovisa foi um erro. Não um erro por ter nascido, mas um erro para mim. Eu não consegui dar a ela o que ela precisava. Ela exigia uma mãe que eu nunca poderia ser. Temo que ela nunca entenda que eu simplesmente não tenho mais para dar. Eu dei tudo a Henrique. Ele precisava menos de mim. Isso eu conseguia suportar. Senti o ar abandonar meus pulmões. Uma parte de mim queria parar de ler, mas outra precisava de respostas. Precisava do fechamento que me foi negado por anos. Abri o último envelope. Uma única folha apenas. Sem saudação. Sem data. Apenas um parágrafo. Este ano não vou comprar presente para ela. Já está na hora dela aprender que não pode esperar algo de mim para sempre. Ela é adulta. Tem a própria vida. Talvez finalmente perceba que nem toda ferida está destinada a ser curar. Meu peito se apertou tão forte que precisei me apoiar na escrivaninha. Não foi esquecimento. Não foi descuido. Não foi mal-entendido. Foi intencional. A dor que ela me deu foi intencional. Um frio se espalhou por mim, lento, pesado, implacável. Não era raiva. Não era só tristeza. Era algo mais profundo. Um luto. Não de uma pessoa, mas de uma esperança. A morte silenciosa e dolorosa de uma esperança. Fiquei ali parada, olhando as cartas, as mãos tremendo. De repente, o assoalho rangeu atrás de mim. Virei-me rápido. Henrique estava na porta. O rosto pálido, os olhos cheios de algo entre pedido de desculpas e tristeza. Você sabia, sussurrei. Ele deu um passo à frente. Eu não sabia de tudo, mas sabia que ela tinha escrito coisas. Sabia que não eram gentis. Por que não me contou? Porque ele disse baixinho. Achei que ia piorar as coisas. Achei que você ainda esperava que ela mudasse. Engoli em seco, com dor. Eu esperava. Esperava mesmo. Henrique soltou um suspiro longo e olhou para as cartas. Você não merece nada disso. Senti algo mudar dentro de mim. Algo definitivo, algo certo. Eu sei, respondi, e as palavras me surpreenderam porque não soaram fracas. Soaram como a primeira coisa forte que eu dizia em anos. Ele pousou a mão no meu ombro. Você devia conversar com ela. Não, balancei a cabeça. Acho que preciso de outra coisa. O quê? Distância. A palavra se acomodou no quarto como poeira, suave porém inegável. Depois que ele saiu, juntei as cartas com cuidado. Não as levei. Não precisava mais. A verdade já estava gravada em mim. Coloquei-as de volta na gaveta, exatamente como as encontrei. Depois fechei-a, firme e definitiva. Quando entrei no corredor, ouvi o murmúrio suave da família na sala. Risadas. O tilintar de xícaras. O brilho quente da árvore de Natal derramando-se pelo corredor. Minha mãe estava no sofá, passando um prato de biscoitos para Marja, o sorriso luminoso e acolhedor de um jeito que eu nunca tinha visto direcionado a mim. E pela primeira vez na vida, em vez de desejar aquele calor, eu simplesmente o soltei. Voltei para a sala devagar. Minha mãe olhou para mim brevemente, a expressão indecifrável. Não forcei um sorriso. Não fingi. Não dei a ela a cortesia de esconder a verdade. Sentei-me no canto mais distante e fiquei olhando o fogo crepitar na lareira, o brilho alaranjado refletindo nos enfeites de vidro da árvore. A noite transcorreu em silêncio. E quando chegou a hora de ir embora, peguei meu casaco, cachecol e luvas. Minha mãe me acompanhou até a porta como sempre fazia, mas dessa vez senti uma parede invisível entre nós. Algo que existiu por anos, mas que só agora ganhava nome. Dirija com cuidado, ela disse. Vou dirigir, respondi baixinho. Ficamos ali por um instante, o ar gelado do inverno roçando nossos rostos. Ela não me abraçou, e eu já não esperava mais que a abraçasse. Ao sair para a noite coberta de neve, senti algo se soltar dos meus ombros, algo pesado que eu carregava desde a infância. A verdade doía, sim, mas libertava. Finalmente eu entendia. Finalmente podia parar de tentar conquistar o que nunca foi feito para mim. Cheguei ao carro, abri a porta e olhei uma última vez para o brilho quente da casa. Pela primeira vez aquilo não parecia lar. Estranhamente, tudo bem.
Ao me afastar, os flocos de neve passando pelo para-brisa pareciam mais macios do que antes. A noite parecia aberta, imensa, cheia de recomeços. Eu não precisava curar a ferida com minha mãe. Não precisava consertar o que ela quebrou. Só precisava escolher a mim mesma. E naquela noite de Natal, enquanto a estrada se estendia longa sob a neve que caía devagar, fiz uma promessa, uma que já devia ter feito há muito tempo. Não vou mais ficar onde não sou vista. Não vou mais esperar onde o amor precisa ser merecido. Não vou mais me encolher para caber em espaços que nunca foram feitos para mim. Minha história não terminou em reconciliação. Terminou em compreensão. E às vezes, compreender é o final mais corajoso de todos. Obrigada por ouvir minha história. Se ela tocou seu coração, se lembrou você da sua própria força, ficarei muito grata se você se inscrever. Seu apoio ajuda histórias como essa a chegarem às pessoas que mais precisam delas.